Agora começamos a gravar. Estamos aí voltando, né? Continuando aí falando sobre função logarítmica, sobre logaritmo. Bom, na nossa última aula, eu trouxe aqui no cantinho, né? Só relembrando, a gente viu a definição de logaritmo, né? Então, se a gente tem A e B, dois números pertencentes aos reais positivos, com exceção do zero, com A diferente de 1, chamamos de logaritmo de B na base A, o expoente que se deve dar à base A, de modo que o resultado obtido seja igual a B. Ou seja, a gente lê, né? Log de B na base A é igual a x, C e somente C, A elevado a x, né? A elevado a x seja igual a B. Né? Relembrando também a nomenclatura, né? Que a gente diz que o B é o nosso logaritmando, o A a nossa base e o x é o nosso logaritmo, né? Então, isso a gente viu na nossa última aula. Para a nossa aula de hoje, a gente vai começar a ver as propriedades dos logaritmos. No finalzinho da aula, eu disse que, basicamente, o logaritmo, como cai na primeira fase, ou até mesmo na segunda fase, é mais, às vezes, uma aplicação, não cai uma coisa muito complexa. É mais mesmo uma aplicação das propriedades de log, então é saber as propriedades de log, né? E a definição de log. Então, muitas das vezes, só de saber as propriedades principais e a definição, a gente consegue sair bem em uma questão de log. Bom, a primeira e a segunda propriedade de log são propriedades bem análogas, né? A primeira é o logaritmo do produto e a segunda é o logaritmo do quociente. Então, se eu tenho o logaritmo de o produto, né? O logaritmo de um produto de mesma base, eu posso reescrever esse produto aqui como a soma de dois logaritmos de mesma base. Então, se eu tenho log de B vezes C na base A, eu posso reescrever como log de B na base A mais log de C na base A. Da mesma forma, o logaritmo do quociente, se eu tenho log de B sobre C, né, B dividido por C na base A, eu posso reescrever como uma diferença de logaritmos de mesma base. Então, fica log de B na base A menos log de C na base A. Aqui, eu trouxe uma demonstração. Eu não vou me estender muito na demonstração, eu vou deixar essa demonstração no material. E aí, quem quiser fazer essa demonstração, fica à vontade para ver como é que a gente chega, né, como que a gente prova que esse produto a gente pode reescrever como essa soma, ok? E essa demonstração, o mesmo raciocínio dá para usar também para provar que o quociente a gente pode reescrever como uma diferença de logaritmos de mesma base. Bom, tá. Não. A próxima propriedade... aí algumas observações. Se eu tenho log de 1 sobre B na base A, o que eu tenho aqui? Eu tenho um logaritmo de um quociente. Então, eu posso reescrever como que? Como uma diferença de dois logaritmos de mesma base. Então, eu fico com o meu denominador fica aqui na frente, né? Então, eu fico com log de 1 na base A menos log de B na base A, ok? Log de 1 na base A, o que é? É zero, ok? Log de 1 em qualquer base é sempre zero, porque o quê? A elevado a zero é igual a 1. Então, o número que eu preciso elevar a minha base para dar 1 é zero. Então, log de 1 na base A é zero. Então, na verdade, eu fico com o quê? Que esse meu quociente aqui, eu posso reescrever como menos log de B na base A. Então, sempre que eu tiver log de 1 sobre um número qualquer, eu posso reescrever ele como menos log de B na base A. E esse menos log de B na base A, ou seja, como se fosse, na verdade, o oposto, né, de log de B na base A, é o sinal invertido, eu posso chamar também de co-log de B na base A. Então, se aparecer numa questão esse co na frente do meu log, eu sei que nada mais é que o quê? O meu menos log de B na base A. Esse co substitui aqui esse meu sinal negativo. E é aquela observação que a gente já tinha comentado, né, acho que na primeira aula, que quando a gente omite a base do logaritmo, a gente admite que é a base 10. Então, se não está explícito qual é a base do meu logaritmo, é 10. Sempre que for diferente de 10, o problema tem que te dar qual é a base que ele está trabalhando. Ok? As nossas próximas duas propriedades. A gente tem a propriedade do logaritmo da potência, ok? Então, se eu tenho o quê? O log
de B elevado a um número qualquer, aqui que eu chamei de alfa. Tudo isso na base A. Essa minha potência aqui, ok? Esse meu expoente, ele passa aqui para frente do meu logaritmo como um multiplicador. Então, eu posso reescrever como alfa que multiplica log de B na base A. Então, veja bem, era aqui, ó, o meu logaritmando, que estava elevado a uma potência, que tinha aí um expoente, e aí essa minha potência vem aqui para frente como um multiplicador do meu logaritmo. Em alguns casos, também pode ser interessante fazer uma mudança de base. Ou seja, eu estou trabalhando com uma base A e aí eu quero passar para uma base C qualquer. Existe essa propriedade, que é a mudança de base, que ela diz o seguinte, que se eu tenho, ok, o meu logaritmo de B na base A, eu posso reescrevê-lo numa base C como uma potência, como um quociente. Então, eu posso reescrever como log de B na base C, então o meu logaritmando fica aqui no meu denominador, ok? E a minha base antiga vira o meu logaritmando. Desculpa, acho que eu falei errado, né? Recapitulando. O meu logaritmando, ele fica aqui no meu numerador e a minha base antiga, ok, que era o A, vira o meu logaritmando do denominador. Então, o meu log de B na base A, eu posso reescrever como log de B na base C sobre log de A na base C. Então, eu estou transformando, mudando essa base A para uma base C, ok? E aí a relação é através de um quociente. Bom, se ficar alguma dúvida, vai me chamando. A propriedade 5, ela fala sobre a troca da base e do logaritmando. Então, se eu quiser inverter, aqui eu tenho o quê? Log de B na base A, eu posso trocar o meu logaritmando pela minha base, desde que eu reescreva como 1 sobre log de A na base B. Ok? Então, para eu trocar a minha base com o meu logaritmando, basta eu inverter. Então, eu coloco 1 sobre log de A na base B. E, por fim, a última propriedade que a gente vai ver hoje é a potência da base. Aqui na propriedade 3, a gente tinha o quê? O logaritmando com uma potência. E aqui, na verdade, a minha base está elevada a uma potência, ok? Tem um expoente. Aí, esse expoente da base, ele passa aqui para frente também como multiplicador, só que inverso. Então, se eu tenho aqui o meu A elevado a um alfa qualquer, esse alfa passa aqui para frente como multiplicador, só que a gente inverte esse alfa. Então, a gente fica com 1 sobre alfa vezes log de B na base A. Ou seja, quando eu tinha, né, log de B na base A, e aí esse meu A elevado a um alfa qualquer. Eu vou apagar essa minha seta, porque ela ficou ridícula e eu não acho que está ajudando alguma coisa. Bom, essas são as propriedades que a gente vai ver. Como eu disse, eu acho que é interessante, se vocês souberem todas, eu acho que isso vai ajudar muito, mas principalmente o logaritmo do produto, do quociente, e o logaritmo da potência, ok? De ter essa jogada, de saber que sempre que está elevado, o meu logaritmando está elevado a um expoente, eu posso passar esse expoente para frente como um multiplicador, e que eu posso reescrever, ok? Uma multiplicação, o logaritmo de uma multiplicação como um somatório, ou o logaritmo de um quociente como uma diferença. Okay? Então, vamos começar, vamos treinando, né, essas propriedades. Aí aqui a gente tem uma série de exemplos, né, em que a gente vai treinando essas propriedades. Bom, no exemplo 4, nessa primeira parte, ele pede para a gente calcular o log de A ao quadrado vezes B, tudo isso dividido por C. Bom, o que a gente vai fazer? A gente tem aí um quociente, ok? Primeira coisa que eu noto, pelo menos, é que a gente tem um quociente. Então, eu vou tentar transformar esse quociente, o quê? De acordo lá com a minha propriedade 1, não, desculpa, com a minha propriedade 2, eu posso transformar um quociente numa diferença de dois logaritmos de mesma base. Então, eu vou... Não vou fazer nada disso, né? Então, eu vou reescrever aqui, que o meu log... de o quê? A ao quadrado vezes B menos log de C.
Qual que é a base desse meu log aqui, hein? 10. Muito bem, Juan. É 10. Podem ver que nessa questão ele não disse qual é a minha base. Então, quando não diz qual é a minha base, a gente já supõe que a gente está trabalhando com base 10. Okay? Então, a gente não precisa escrever, a gente pode deixar ela ali suprimida, né? Bom, então eu reescrevi esse meu quociente como aqui uma diferença de 2 logs. Mas esse meu produto aqui, eu posso escrever como o quê? Como um somatório de 2 logs, né? Então, vou lá. Log o quê? De A ao quadrado mais log, tá ficando excelente, hein? De B menos log de C. Ok? Bom, e agora a última coisa que eu vejo aqui é o quê? Que esse 2 aqui, que é o quê? Uma potência da minha desse meu logaritmando, ele pode passar para cá como o quê? Como um produto, né? Então, eu posso reescrever esse log de A elevado ao quadrado como o quê? Desculpa. Como 2 vezes log de A mais log de B menos log de C. Ok? E aí foi esse, então, ou seja, esse meu produto, esse meu log, eu posso reescrevê-lo como 2 vezes log de A mais log de B menos log de C. Todo mundo conseguiu acompanhar as passagens, como eu fui usando as propriedades? Ficou alguma dúvida? Ok. Particularmente, eu acho melhor de trabalhar assim, né? Quando a gente expande esse log 2, log de A mais log de B menos log de C, parece mais fácil de trabalhar do que trabalhar ali com um log, com um quociente, um produto, enfim. Vamos então fazer esse nosso aqui, exemplo 4.2, né? Que a gente tem o quê? Log da raiz quadrada da raiz de A vezes B sobre C. E aí, vocês têm ideia aí de como a gente pode começar esse nosso segundo exemplo? Quem tem alguma sugestão? Como é que vocês iam tentar atacar esse problema? Ixi, o celular vibrou. Raiz quadrada é o mesmo que dividir o expoente? Ah, você ter a raiz quadrada eu posso reescrever como um expoente fracionário. É isso, Ju? Oh, não, quem falou foi a Ju? Foi o Juan, desculpa. Começa com Ju. Isso. Então, eu posso reescrever isso tudo aqui como uma potência fracionária, 1 sobre 2, como o Juan disse. Então, vamos reescrever. Vamos lá. Log. Então, toda essa raiz quadrada eu posso reescrever como o quê? Raiz de A vezes B sobre C. Tudo isso elevado a meio. Ok? Aí, se eu tenho o quê? Uma potência no meu logaritmando, eu posso passar ela aqui para frente, né? Como uma multiplicação. Então, eu vou usar aí essa minha propriedade. Então, eu fico com o quê? Que meio que multiplica log de raiz de A vezes B sobre C. Ok? E agora, o que vocês iam tentar fazer? Qual que era a próxima sugestão aí de vocês? Não sei dizer se a raiz. Então, dentro do log, a gente tinha, né, uma raiz de todo aquele quociente e depois só o A está sob uma raiz. Tá bom? Tá, é raiz de A vezes B. O B está fora da segunda raiz. Então, agora, tem alguma sugestão de como a gente pode, né?
da raiz pelo log de C. Ok, eu faço o quê? A diferença entre essa parte aqui do numerador, né? Menos o log de C, ok? Então, vamos lá. Então, eu fico com o quê? Com meio, que multiplica, ok? Log disso tudo aqui, que é o meu numerador. Então, raiz de A vezes B, menos log de C. Ok? Agora, tá bem parecido, né, com o em cima, né? Eu posso o quê? Da mesma forma como eu trabalhei com o quociente aqui, eu posso trabalhar com esse produto e é uma soma, ok? Eu posso transformar esse produto aqui, porque é log disso aqui tudo, ok? Isso aqui, como como adição, né? Como a soma de logaritmos de mesma base. Então, eu fico com o quê? Com meio vezes log de raiz de A mais log de B menos log de C. Ok? E aí, deixa eu escrever esse log aqui que me deu uma tremedeira aqui na mão. Log de B. Isso aqui é B. E agora, acabou ou eu ainda consigo fazer mais uma simplificação, uma modificação nesse meu logaritmo? Eu acho que a Ju estava respondendo o anterior, né? Subtrair o log da raiz pelo log de C. Isso aí a gente já fez. Aí depois eu fiz a separação, né? Daquela multiplicação, eu fiz como a soma de dois logaritmos. Ok? E agora? Agora vocês acham que a gente chegou no final ou ainda dá para fazer mais alguma simplificação? Sempre é legal mexer na raiz. Sempre que a gente puder tirar uma raiz, transformar uma raiz em uma potência, ainda mais aqui em log, que a gente sabe que tem uma propriedade em que a gente pode transformar essa potência numa multiplicação, eu acho que é melhor de se trabalhar do que ficar levando essa raiz. Ok? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? Essa raiz de A, da mesma forma como a gente transformou essa raiz grandona, a gente pode transformar como o quê? A elevado a meio, ok? Então, eu vou trazer aqui para baixo. Eu fico com o quê? Com meio, que multiplica log de A elevado a meio, mais log de B, menos log de C. Ok? E aí, esse meio aqui, né, essa potência no logaritmando, a gente já sabe que a gente pode passar aqui para frente como uma multiplicação, né? Como um multiplicador do meu logaritmo. E aí eu já vou fazer o seguinte: eu vou ficar o quê? Com meio vezes log de A. Só que eu já tenho esse meio aqui na frente, então, na verdade, eu fico com o quê? Com 1/4 vezes log de A mais log de B. Não, mais, desculpa, meio vezes log de B menos meio, né? Eu só fiz a distributiva aqui, né? O meio está multiplicando tudo. Menos meio vezes log de C. E aí, com isso... Opa, eu comi aqui. Mas eu posso reescrever esse log aqui, essa raiz, como 1/4 vezes log de A mais meio vezes log de B menos meio vezes log de C. Esse segundo aí, exemplo, também ficou claro? Ficou alguma dúvida? Tudo certo? Ok. Então, agora eu vou deixar esse terceiro. Que propriedade que eu usei? Não ficou claro ou não ficou dúvida? Ai, agora eu fiquei com dúvida, Daniel. Não ficou claro, tá. Qual parte? Me diz até onde você entendeu.
Ou não entendeu nada? Se não entendeu nada, também não tem problema. Foram muitas propriedades. Na verdade, eu só usei, se vocês forem ver, eu só usei 3 propriedades. Eu só usei a propriedade, ó, eu vou voltar para o quadrinho das propriedades. Ó, eu só usei o logaritmo do produto, logaritmo do quociente e o logaritmo da potência. É só porque eu usei algumas vezes, mas vamos lá. O que eu fiz? Eu comecei. E além das propriedades de logaritmo, eu também usei propriedade de potência, né? De radiciação. Que toda raiz eu posso reescrever como uma potência, fracionária, né? Como um expoente fracionário. Isso você lembra? Opa, eu apertei alguma coisa errada. Você lembra, Danilo? Lembra. Ok. Então, sempre que eu tenho, por exemplo, raiz quadrada, eu posso reescrever lá o meu o que está dentro da minha raiz, né? O meu radicando como uma base elevada, né? Como transformo ele numa base elevado a meio. Então foi isso que eu fiz. Essa minha primeira raiz aqui, eu já troquei e coloquei, substituí tudo isso como elevado a meio. Tem alguém querendo entrar. E depois, esse meio, aí eu usei a minha propriedade de potência do logaritmo, né? Se eu tenho aqui esse expoente aqui no meu logaritmo, eu passei aqui para frente multiplicando. Então, eu fiquei com meio vezes log de raiz de A vezes B sobre C, ok? Aí, depois daqui, eu apliquei a propriedade de quociente, porque, ó, tá vendo? Eu tenho uma divisão dentro do meu logaritmo. Então, eu posso reescrever essa divisão como uma diferença entre o log do meu numerador, então raiz de A vezes B, menos o meu denominador, log de C. Até aí, tudo bem? Tá. Depois disso, eu agora tenho o quê? Aqui dentro eu tenho um produto. Ok? Então, esse raiz de A vezes B, eu posso escrever como uma soma, entendeu? Então, eu peguei esse meu produto, eu posso reescrever como o quê? Log de raiz de A mais log de B, ok? Menos log de... Aí, a última passagem que eu fiz é que, novamente, eu tenho o quê? Uma raiz. Então, essa raiz eu posso reescrever como uma potência, né? Então, raiz de A eu posso reescrever como meio, tá? E aí, o único passo aqui que eu pulei, para não reescrever tudo de novo, é que o que eu fiz? Eu passei esse meio que estava aqui no expoente aqui para frente como um multiplicador, porque também é uma propriedade de log, né, da potência. E aí depois apliquei a distributiva, então eu fiquei com meio que multiplica log de A, só que eu tenho tudo, eu estou multiplicando por meio. Então, 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 dá 1 sobre 4. E esse meio eu fiz a distributiva aqui em log de B, então eu fico com mais meio log de B, e meio, apliquei a distributiva, fico menos meio log de C. E aí aqui eu posso reescrever esse logaritmo como essa soma, né, essa diferença desses logaritmos aqui. Ficou claro agora? Show! O terceiro exemplo eu vou deixar aí para vocês tentarem começar a fazer sozinhos, tá bom? Eu quero que vocês reescrevam log de 5 na base 1 sobre 125, tá bom? Reescrevam de uma outra forma, usando propriedades logarítmicas, tá? Se precisar, eu deixo até... Dou um tempo aí para vocês anotarem qual que é, log de 5 na base 1 sobre 125, e aí eu vou voltar aqui e deixo aqui no slide das propriedades para vocês irem dando uma olhadinha, e aí vou deixar alguns minutinhos para vocês irem pensando como começar essa questão. Professora, Pode falar? O 1 sobre 125 ele estava na base? Deixa eu voltar. Está na base.
Ok, Dei um obrigado. spoilerzinho aí. Ninguém viu. Ninguém viu. Não, mas não tem importância vocês verem o final, né? Que tem que chegar lá. Mas 1/125, 1 sobre 125 está na base. Log de 5, na base 1 sobre 125. Professora, Pode falar. eu tenho uma dúvida. Nessa propriedade da P6, o exemplo, ele, tanto a base quanto o expoente da base, eles têm a mesma incógnita. Aí eu não sei se o que foi transferido para a fração é a base ou se é o expoente. Que é alfa sobre alfa, aí eu não sei se é o expoente ou se é a base. Não, é porque é A elevado a alfa. Então, para frente foi o expoente. Ele vai 1 sobre alfa. É sempre alfa? Isso, é. Foi uma notação meio ruim, mas quando eu tenho uma potência na base, a minha base elevada a uma potência, essa minha potência eu inverto ela, então eu coloco 1 sobre essa minha potência e ela pode ir para frente multiplicando. Então, se eu Ok. tenho minha base, sei lá, A elevado ao quadrado, esse 2 passa lá para frente como 1 sobre 2, multiplicando todo isso. É alfa, Danilo. Agora que eu li, na verdade, o expoente é alfa, é isso aí. Ok, obrigado, professor. Nada. Terminou? Muito bem, Juan. E aí, Danilo também. E vocês acharam quanto? Isso. 1 sobre menos 3, Danilo, é a mesma coisa que menos 1 sobre 3, né? A gente costuma deixar, quando o denominador fica negativo, a gente costuma deixar esse sinal todo para a minha fração. Eu acho que era isso, né? Naquele spoiler que eu dei ali rapidinho. Acho que foi isso, né? Era menos 1/3. Então, bom.
que eu acho que vocês fizeram, né? Alguém quer falar como é que fez? Eu posso falar. Pode falar, pode falar. Eu transformei em potência, então 1 sobre 125 é a mesma que 1 sobre 5 elevado a 3. 1 sobre 5, aqui, elevado a 3. E aí? E aí dá para inverter a fração, tornando o expoente negativo. Então 1 sobre 5 elevado a menos 3 vira 5 elevado a menos 3. Isso, ok. Aí, usando a propriedade da P6, né, que é o potência da base, eu joguei o menos 3 para o começo, multiplicando em fração. Ok, e aí invertendo o menos 3, então aí fica menos 1 sobre 3 vezes log. Aí, como é log de 5, base 5, então é a mesma coisa que 1. Isso mesmo, né? Todo log de um número que é igual à base é sempre igual a 1, porque 5 elevado a 1 vai dar 5, né? O único número para eu elevar a minha base que dê 5 é 1. Então, isso aqui é 1, né? Então, eu fico com menos 1/3 vezes 1. Nada mais é do que menos 1/3. Muito bem. Todo mundo conseguiu entender essa explicação excelente do Juan? Sim, sim, muito bem. Ó, Juan para o professor. Juan, próximo professor do CPVAN ano que vem. Pois aí que já estiver comemorando a aprovação. Então vamos fazer o exemplo 4. O exemplo 4 também eu vou deixar para vocês. É verdade. Mas acho que ano que vem volta a ser presencial, será? Acho que sim. Vou deixar também o último aí para vocês fazerem. Esse log aí de raiz de 27. Não, desculpa. Log de raiz de 3 na base raiz de 27. Acho que esse também vai ser bem tranquilo. Que aqui eu vou deixar ali vou dar aqui das propriedades.
E aí, pessoal? Essa era mais difícil, será? Do que a anterior? Achei que essa ia ser mais... Achei que essa ia ser mais fácil. Começando, só para dar tempo da gente concluir essa parte. Mas, novamente, né? A gente está trabalhando aqui com uma raiz, né? Então, a gente tem raiz tanto no meu logaritmando quanto na minha base. Então, eu posso reescrever essa minha raiz como o quê? Como uma potência fracionária, né? Então, tanto o meu logaritmando quanto a minha base. Então, isso que eu vou fazer aqui, ó. O meu log, eu posso escrever o meu logaritmando raiz de 3 como o quê? 3 elevado a meio, ok? E minha raiz de 27, na verdade, 27 nada mais é que o quê? É raiz, né? De 27 é 3 ao cubo, ok? Então, eu posso reescrever esse meu 27 como 3 ao cubo, tá? 3 vezes 3 vezes 3, né? 9 vezes 3, 27. Ok? Ainda não vou passar, eu poderia passar, né? Opa, alguém falou alguma coisa? 3, isso, 3 elevado a 3 sobre 2, justamente. Isso, justamente. Eu vou deixar esse meio aqui, né, na frente, aqui em cima, e aqui, esse agora, né, essa minha raiz aqui, eu posso reescrever como o quê? 3 elevado a 3 sobre 2, ok? Eu pego esse meu expoente, divido aqui pelo radical, né, da minha raiz, então eu fico com 3 elevado a 3 sobre 2. Então, agora eu tenho potência do meu logaritmo e potência na minha base. Então, eu posso passar isso daqui aqui para frente multiplicando por meio, ok? Então, eu fico com o quê? Com meio vezes essa potência aqui da minha base. Eu também posso passar aqui para frente multiplicando, só que invertida. Então, se era 3 sobre 2, ela vem aqui para frente como 2 sobre 3. Isso tudo vezes log de 3 na base 3, ok? Vamos lá. 1 sobre 2 vezes 2 sobre 3, eu posso simplificar aqui cruzado, né? Esse 2 corta com esse 2, então eu fico com 1/3, ok? E log de 3 na base 3, vocês já sabem que é 1, ok? Então, isso tudo aqui, eu posso reescrever como 1 sobre 3. Alguém ficou com uma dúvida? Com alguma dúvida nesse último exemplo? Por que 1 sobre 2? O 1 sobre 2 é porque eu tenho aqui, ó, raiz de 3. Raiz de 3 eu posso reescrever como 3 elevado a 1 sobre 2. Aí esse 1 sobre 2 é um expoente do meu logaritmando, ele passa aqui para frente multiplicando 1 sobre 2. Foi daqui que surgiu 1 sobre 2. Não é 1 sobre 3 dividido por 2? Não, o 2/3, ele veio daqui, do 3 meios, ok? E aí eu inverto ele e fica 2/3. Aí essa multiplicação aqui eu posso simplificar cruzado. Que dá no mesmo, né? Se eu tivesse feito 1 vezes 2 daria 2. Isso dividido por 2 vezes 3, 6. Então, 2 sobre 6 eu posso simplificar para 1/3. Juan, prof, eu vi um outro jeito de fazer também. Chegou no mesmo resultado? Chegou em 1 sobre 3? Então, sucesso. Então, deve estar certo. Pera, então usa mais de uma propriedade? Você deixou com raiz de 3. Ah, ok. Você deixou raiz de 3, log de raiz de 3 na base... Raiz de 3? Não, mas... Log de raiz de 3 na base raiz de 3. Aí como a base tá ao cubo... Ah, tá. Você passou... Você Aí eu tirou deixo... um 3. Você deixou 3 raiz de 3. Foi isso? Isso, é. Aí ficou log raiz de 3, base raiz de 3. Que aí eles cortam. Tipo, é que nem aquele começo, prof. Você... Aquele começo ali que tá desenhado, que tá log com base raiz de 3 elevado a 3. Só que aí eu deixei o logaritmando como raiz mesmo. Ao invés de deixar 3 elevado a meio.
Tá, não, entendi. Mas o 3 ao cubo, você transformou como o quê? Raiz de 3 vezes raiz... Como a raiz de 27 é o mesmo que raiz de 3 ao cubo, aí esse ao cubo vai pro começo como 1 sobre 3. Ah, verdade. Entendi. Aí eu vi que eu fiz menos operações, assim. Fez menos operações. Sim, é porque você pode escrever... É porque você vai ter, tipo, né... Tá certo. Danilo, pera, então usa mais de uma propriedade? A gente usou as duas, né? Eu usei um pouquinho mais, o Juan usou só uma propriedade, né? Ele usou a propriedade de potência, potência da base. Mas eu usei tanto a da base quanto a do logaritmando, né? Como tinha potência, eu transformei as duas raízes como que eram em potências, né? Eu transformei elas em expoentes e passei para frente multiplicando. Mas dava para fazer como o Juan fez também, que ele deixou tudo em raiz e só passou esse ao cubo para frente, então fica 1/3. Né? Ficou 1/3 que multiplica log de raiz de 3 na base raiz de 3, isso dá 1. Mas alguém fez de algum outro jeito ou ficou com alguma dúvida? Está confuso ainda sobre a P3. Qual que é a P3? Vamos voltar na P3. Você está confuso na parte que... É que, na verdade, não sei se você, de novo... Esse aqui é um alfa, tá? Então, sempre que eu tenho um log e o meu logaritmando, ou seja, o que está aqui dentro do meu logaritmo tem uma potência, ele está elevado a um número, essa minha potência, esse meu expoente, passa para frente multiplicando, entendeu? Da mesma forma, quando eu tenho uma potência aqui na minha base, ela também passa para frente multiplicando, mas eu preciso invertê-la, fica 1 sobre alfa. Então, aqui, se eu tenho o meu B, que é o meu logaritmando, elevado a um alfa, esse alfa ele pode vir aqui para frente como um multiplicador. Então, da mesma forma como a gente fez nos outros exemplos, né? Quando eu tinha, por exemplo, aqui, tudo isso elevado a meio. Eu trouxe aqui para frente como um multiplicador. Aqui também, log de A ao quadrado. Eu tenho o quê? O meu logaritmando, o meu A elevado ao quadrado. Isso aqui, ele pode vir para frente como 2 vezes log de A. Consegui enxergar agora? Ok. Bom, só dando continuidade na nossa aula, esse aqui são os mesmos exemplos resolvidos digitado, mais bonitinho. E aí a gente vai ver um pouquinho do gráfico de uma função logarítmica, ok? A gente vai começar a ver agora e vai terminar na próxima aula, mas só introduzindo, né? Se a gente tem, então, A pertencente aos reais, tal que A maior que 0 e diferente de 1, veja que eram as mesmas condições... esquece o que eu ia falar. A gente define a função logarítmica como uma função dos reais positivos, com exceção do zero, nos reais. Então, o domínio é o quê? Os reais positivos, com exceção do zero, nos reais, é igual a f de x, sendo f de x igual a log de x na base A. Ok? Por que A precisa ser diferente de 1? Se A for igual a 1, o que eu tenho? Log de x na base 1... Na verdade, peraí. Eu vou ter 1... Isso não existe, né? Porque 1, não importa qual que é a potência, né? 1 elevado a 1, a 2, a 3, é sempre igual a 1. Né? Não tem como eu elevar o meu 1 a um número que dê um resultado diferente de 1. Então, por isso que a minha base tem que ser diferente de 1. Ok? Então, quando eu tenho o meu A maior do que 1, a minha base igual a 1. Não sei se ficou muito claro o que eu falei aqui agora, mas o que eu quis dizer é que log de x na base 1, isso aqui não existe, porque a não ser que x seja igual a 1, ok? Se x for diferente de 1, não existe um número que eu eleve
aqui o meu 1 e dê um x diferente de 1. 1 elevado a qualquer número é sempre igual a 1. Então, se o x aqui, né, esse log de x for diferente de 1, isso não existe. Então, quando eu tenho o meu a maior do que 1, se lembra lá que na minha função exponencial, ok? Que era o quê? Uma função exponencial é do tipo o quê? Minha base elevada a x, né? Ela tinha esse perfil aqui, ok? Ela era crescente, quando meu a era maior do que 1. Ela tinha uma assíntota, ok? A minha função, ela nunca encostava aqui no zero, ela nunca chegava a zero, ela chegava muito próximo do zero e nunca chegava a zero, ok? E ela cortava aqui o meu eixo y no ponto 0 e 1, ok? Então, a minha função exponencial, ela não tem isso, ela não chega a zero, e ela cruza aqui o meu eixo y no ponto 0, 1. A minha função logarítmica, ela é muito análoga à minha função exponencial, ok? Ela também, quando a minha base é maior do que 1, ela tem um comportamento crescente, ou seja, quando o meu x aumenta, a minha função também está aumentando, ok? Só que ela cruza o meu eixo x no meu ponto 1, 0, ela tem raiz, ok? Se eu igualo a minha função aqui a 0, eu sei que a elevado a 0 é igual a 1, então x é igual a 1, então ela vai cruzar aqui o meu eixo x no meu ponto 1, 0, ok? Da mesma forma, quando eu tenho uma função em que a minha base está entre 0 e 1, a minha função exponencial, se vocês estão lembrados, ela era o quê? Decrescente, ok? Conforme o meu x aumentava, a minha função ela ia diminuindo. E aí, deixa eu... Essa atenção eu já falo sobre ele. Novamente, a minha assíntota, eu tinha uma assíntota o quê? Horizontal, né? Aqui, ó, porque era aqui bem no x igual a 0, então essa é a minha função. X igual a 0, não, y igual a 0, essa é a minha função, ela nunca atingiu o valor 0, ok? E aí o meu log, ele também vai ter um comportamento análogo, ele vai ser também decrescente. Conforme eu aumento o meu x, a minha função ela está diminuindo. Então, ó, eu estou aumentando o meu x para cá, a minha função começa alta, ela vai diminuindo. Só que o que eu esqueci de comentar aqui, o meu log, ele tem uma assíntota horizontal, ok? O meu log, ele nunca vai chegar, a minha função nunca vai chegar, ele nunca vai cruzar o meu eixo y. Então, eu não tenho um valor de x, x igual a 0, não faz parte do meu domínio, né? Então, eu não tenho log de números negativos, ok? O log é sempre uma função positiva. Da mesma forma, mesmo se ele for crescente ou decrescente, a minha função log, ela não cruza o meu eixo y, então eu não tenho log, né? Eu não tenho essa minha função, ela não admite valores negativos de x, então são sempre valores positivos de x. Os valores negativos de x não fazem parte do meu domínio. As funções exponencial e logarítmicas, elas são inversas entre si. E por conta disso, elas são simétricas aqui em relação a y igual a x, ou seja, a bissetriz dos quadrantes y, dos quadrantes ímpares. Então, se eu passo aqui a bissetriz, né, entre os quadrantes ímpares, ou seja, quadrante 1 e 3, o primeiro e o terceiro quadrante, é como se eu tivesse um espelho, e aí eu tenho refletido a minha função exponencial de um lado e a minha função logarítmica do outro, elas vão ter o mesmo comportamento. Assim como a função exponencial, as funções logarítmicas, elas também são injetoras. Então, se eu tenho f de x1 igual a f de x2, isso implica que x1 é igual a x2. Então, eu não tenho, a minha função logarítmica, ela admite o quê? Um único valor para cada x. Então, se eu tenho x distintos, a minha função ela vai ter valores distintos. Então, se eu acho o mesmo valor para a minha função logarítmica, então isso significa que esses meus x precisam ser iguais, porque eu estou tratando de uma função injetora. A gente vai ver com um pouco mais de calma, vamos resolver alguns exercícios de... Opa, o que eu fiz? De como montar esses gráficos de log, né? A assíntota mesmo, opa, agora que eu vi. A assíntota é aquele valor em que é como se fosse um limite da nossa função, em que a nossa função não ultrapassa aquele valor, ela nunca cruza aquele valor. Então, quando eu tenho uma assíntota vertical ou horizontal,
Gente, eu voltei? Ou não voltei? Voltou. Ah, tá. Oi. Ficou aparecendo para mim assim. Você perdeu a conexão. E aí eu não fiz nada. Bom, para não tomar muito da aula do próximo professor, né, do Gui, que ele vai dar aula hoje, mas a gente volta falando de assíntota na próxima aula. Mas pensa que é um limite, é um valor limite que a nossa função ela não vai atingir, ela não vai ultrapassar aquele valor. E dessas assíntotas, elas podem ser verticais, então significa que a minha função não vai estar cruzando, horizontalmente, ou elas podem ser verticais, não está aparecendo no meu braço, né? Em pezinho, que também é um valor que a nossa função não vai estar alcançando. Mas a gente vê volta o iniciozinho com mais calma na próxima aula. Então elas não poderiam ser diagonais, tipo essa reta no função logarítmica crescente? Não entendi. Uma assíntota diagonal? É tipo essa reta, onde y é igual a x. Mas então, dependendo do meu... Entendi. Mas esse não é o limite. O limite, a assíntota do log, ele não é definido por essa reta y igual a x. Porque se você for ver, ele não alcança essa reta porque antes ele não consegue, como não existe, essa função não é definida para números negativos, então ela não chega a cruzar pelo meu eixo y, entendeu? Então, a assíntota é sempre o valor limite, por exemplo, porque se eu continuo descendo... seria tipo ali, onde a linha não encosta no eixo x Isso. e a outra que não encosta no eixo y? Por exemplo, justamente, o exponencial, ele não encosta, por mais que você fique falando assim, vamos pegar valores muito pequenos de x, vamos vir pegando valores muito negativos de x. A minha função ela vai chegar muito próxima, mas não vai cruzar o meu eixo x. Da mesma forma que a minha função log, ela vai chegar, mesmo que eu vá diminuindo aqui, não, eu quero pegar valores muito próximos de zero de x, a minha função ela vai se aproximando do meu eixo y, mas nunca vai chegar a cruzar o meu eixo y. Então, isso caracteriza uma assíntota. É o limite ali da minha função, sendo que ela nunca vai alcançar aquele valor. A gente pode ver com... Sempre que tende a zero, professora, é uma assíntota? Quando falam que alguma coisa tende a zero. Então, isso na verdade, é um limite. Geralmente uma função, mas nem sempre, algumas funções, como, por exemplo, a função exponencial ou função logarítmica, tem alguns valores que elas não são definidas, elas não vão chegar naquele valor. Então, quem for fazer cálculo depois vai estudar que aquela função ela tende a um valor, ou seja, ela está próximo daquele valor, mas não é exatamente aquele valor, porque ela não assume aquele valor. Mas aí, esse tender a zero significa isso. É porque a nossa função está caminhando em direção ao zero. Mas é aquilo que a gente sempre fala. Dentre, por exemplo, 0 e o 1, por exemplo, pode parecer que tem pouca coisa, mas existem infinitos números ali entre 0 e 1. Então, a nossa função ela pode estar sempre se aproximando de zero, mas sem nunca chegar efetivamente ao zero. Isso que a gente fala, ela está tendendo a zero, ou tendendo ao infinito, ou ao menos infinito. E é isso, significa que ela está indo em direção àquele valor, mesmo que ela não alcance aquele valor. Ok? Eu vou liberar por agora, a gente já está aí estourando nosso tempo em 2 minutinhos, tá bom? Semana que vem, mesmo com feriado, estarei aqui, à volta dos que não foram, aí no Dia dos Finados estarei aqui. E a gente vai aí dar um fechamento nessa parte de log, porque na outra semana a gente começa as revisões, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem vir falar comigo pelo WhatsApp, tá bom? Boa semana para vocês, boas aulas, até semana que vem.